Olá, está começando mais uma edição do Boletim da TV UEM. E hoje um assunto que interessa a muitas famílias e também a toda a população. Nós vamos falar um pouco da Comissão Verdade, que foi instaurada pela presidente Dilma Rousseff e aqui em Maringá recentemente acabou de ser criado um núcleo para o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, Memória e Justiça. E para falar do fórum e desse núcleo aqui instalado em Maringá, eu converso com o professor da Universidade Estadual de Maringá, o Reginaldo Benedito Dias, que é um dos coordenadores do núcleo. Tudo bom, professor? Oi, como vai? Tudo bem, gostaria de agradecer a sua presença, um assunto tão importante, interessante para a história do nosso país, né? Questões que aconteceram há muitos anos, mas que traz, né, muitas histórias, muitas mágoas para pessoas que tiveram intimamente dentro das histórias da ditadura militar. Primeiro eu quero entender o porquê trazer o núcleo para Maringá do Fórum, né, o Fórum Paranaense de Resgate da Verdade, da Memória e Justiça, que está sempre debatendo e trazendo essas questões. Bem, a Comissão da Verdade, instituída pela Presidência da República, é uma antiga demanda da sociedade. Os casos começaram na época da ditadura militar, são casos de violações aos direitos humanos, porque o Estado eliminava opositores políticos de uma forma ilegal e, em muitos casos, ocultava os cadáveres e falsificava as condições em que eles tinham sido eliminados. Certo. Então, para as famílias, ficava a questão da busca dos corpos para concluir o processo de luto e também a elucidação das condições de morte. Nós temos um somatório das duas situações. Nós temos os mortos e os mortos e desaparecidos. Os desaparecidos, aqueles que nunca foram encontrados. Sim. Existem ainda mais de 100 famílias que vivem essa situação. E para quase todos os casos, existe a necessidade de elucidar completamente as condições de morte. Só que isso não é um drama das famílias. Isso é um problema do país. Foi o Estado brasileiro que cometeu essa violação aos direitos humanos. Então é um passado que não passou. Não passou. Por isso que nessas décadas houve muitos movimentos, e houve até avanços na legislação. O Estado, em 95, reconheceu que foi responsável pela morte desses opositores, mas a principal demanda é a elucidação. E essa elucidação, para algumas famílias, significa poder enterrar seus mortos e para a sociedade esclarecer o que aconteceu, né? Então a Presidência da República instituiu a Comissão da Verdade e a sociedade precisa discutir isso. A sociedade organizada, a acadêmica, porque a Comissão da Verdade não começa na estaca zero. Sim. Existe já um trabalho acumulado pela sociedade que resultou na instituição da Comissão da Verdade. E a nossa participação aqui na UEM, ela é acadêmica e é cidadã. É cidadã porque é o nosso país, a gente quer participar da construção de um país democrático, sem essas mazelas de violações aos direitos humanos, que é esclarecer o que aconteceu. E é acadêmica porque nós temos uma especificidade no nosso departamento. Nós pesquisamos esse período, nós temos teses escritas sobre esse período, nós produzimos reflexões. Então existe o trabalho próprio da Comissão da Verdade, que é uma comissão patrocinada pelo Estado brasileiro, e existe o trabalho que a sociedade deve continuar a desenvolver, e a nossa contribuição é apresentar as nossas pesquisas e as nossas reflexões. Por isso que a gente tomou a iniciativa de organizar esse núcleo do Fórum em Maringá. O núcleo já existe em Curitiba. Ele aglutina representações sociais, sindicatos, entidades estudantis, igrejas, lideranças religiosas, mas também tem um suporte acadêmico. Certo, professor. Então, vocês buscam ajudar as famílias de que forma, então? As famílias envolvidas já têm todo um trabalho de acionar o Estado para atingir os dois objetivos, né? Mas o que a gente quer fazer é promover, junto com a sociedade, uma reflexão sobre o que aconteceu. Sim. Não é só juntar os dados, mas é tentar interpretar o que aconteceu. Existem duas demandas. Uma é de buscar a elucidação desses fatos, e existe a questão da ampla abertura dos arquivos da ditadura, para que a gente saiba exatamente o que aconteceu. Nós temos um investimento nos dois caminhos, nas teses que nós produzimos, e com acesso às informações que já estão disponíveis. Muitas coisas não foram disponíveis ainda. Muitos existe um núcleo duro dos arquivos, especialmente aqueles das Forças Armadas, e existe até um mistério sobre o paradeiro deles, se eles existem, se estão em mãos privadas ou se foram destruídos. Mas nós temos que fazer esse trabalho persistente de busca para passar a história do nosso país a limpo. Certo, professor. Então, ampliar esse debate social, seria isso? Sim, né? Nosso objetivo é fazer o debate e interpretar o que aconteceu. Em Maringá, o núcleo está aqui, às vezes a gente pensa que essa história é tão distante da nossa cidade. Houve na época de ditadura repressão, perseguição, tortura?
O debate é próximo nos dois sentidos. Primeiro porque não passou, é um passado que não passou. E o segundo que sim, existem casos locais. A Maringá foi uma cidade vigiada e reprimida. Sim. Os movimentos sociais em 68, houve pessoas que foram detidas, que foram torturadas. E existem famílias que vivem ainda esse drama porque conseguiram promover o sepultamento, mas não conseguiram elucidar definitivamente as condições de morte. Então são casos próximos. E um desses casos foi estudado por uma aluna nossa de mestrado, ela fez uma dissertação de mestrado sob a minha orientação. É o caso da família do militante chamado Arno Preis. Ele foi abatido em 72, a família conseguiu sepultá-lo somente em 92, aliás, em 94, mas ainda persiste esse mistério, né? O que aconteceu? Porque os dados eram falsificados na época. Certo, professor. Bom, um assunto muito interessante. Quem quiser fazer parte do fórum, participar das discussões, é aberto a toda a população? Não, ele é aberto. A iniciativa foi nossa, mas o objetivo é envolver a sociedade no debate. Basta entrar em contato com o site do nosso departamento de História, www.dhi.uem.br, ou entra no site da UEM e chega ao departamento de História. Certo, professora. Eu também vou passar mais um site que é do Fórum Verdade, é o www.forumverdade.ufpr.br. Quanto mais informação, melhor, né, professor? Claro. Agradeço a sua entrevista. É um papo muito interessante, poderíamos nos alongar, mas aguardo você para uma próxima oportunidade, caso tenha mais novidades em relação às discussões do Fórum aqui no Núcleo de Maringá. Obrigada. Sou grato pela oportunidade. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Nós conversamos com o professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, o Reginaldo Benedito Dias, que é o coordenador do Núcleo Fórum Paranaense de Resgate da Vida, da Memória e Justiça, o Núcleo aqui de Maringá. Fico por aqui e até logo.